se você tem um paciente que associa estar bem significa não sentir ansiedade, medo, tristeza ou qualquer emoção que considera negativa, provavelmente esse paciente vai travar. O que acontece é que muitos psicólogos, sem perceber, acabam reforçando essa ideia em seus pacientes. Hoje eu quero te ajudar aqui com 3 ajustes que você consegue aplicar amanhã mesmo na tua prática clínica, que vão ajudar você a destravar esse tipo de paciente e melhorar o teu acompanhamento psicológico. E esses 3 ajustes são baseados nesse livro aqui do Tal Ben-Shahar, Seja Mais Feliz. Um livro de fácil compreensão, você pode tanto você ler quanto indicar para o teu paciente. Mas vamos lá então às 3 lições que esse livro traz. A primeira é sobre a melhora gradual. Esse primeiro ponto aqui, muitos pacientes, você vai perceber que tem esse pensamento dicotômico, tudo ou nada, ou seja, se eu não for perfeito, não vale. Tive uma recaída, então de nada adiantou o meu esforço. Querendo ou não, muitos de nós acabamos tendo uma rejeição da falha. Você vai perceber isso muito no ambiente terapêutico, porque hoje, por muitas vezes, é pregado isso de uma forma na nossa sociedade, que você não pode errar, você não pode falhar, e muitos pacientes trazem essa ideia de uma forma muito rígida. Um ponto aqui importante, recentemente eu acabei indicando aqui um livro chamado Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livro que eu indico para todo psicólogo ler e também para vários dos meus pacientes. Ele traz uma ideia de que a vida não deve ser esse placar que a gente entende, ou seja, se eu ganhar, parabéns, você é um vencedor. Se eu não conseguir ganhar, você é um perdedor. Então eu acabo associando o meu bem-estar não a quem eu sou, mas e sim unicamente aos meus resultados. E muitos pacientes acabam fazendo esse processo. A gente precisa entender que o processo ele não é uma linha que só sobe, né, 100%. E na verdade o processo ele é algo espiral. Ele não sai necessariamente como você planeja. Então, teremos recaídas, teremos momentos que a gente vai pensar em desistir, momentos que vai sentir ansiedade. Isso é natural enquanto você está vivenciando um processo. Então, é importante você não focar só na mudança do comportamento do paciente, mas sim, como um psicólogo da linha da TCC, você precisa observar aqui a interpretação que esse teu paciente tem do processo. Isso aqui é fundamental nessa primeira etapa. O segundo ponto é o que a gente chama, é o que o autor chama, é um dos meus pontos principais, preferidos do livro, que é quando o tal ele fala sobre permissão para ser humano. Muitos pacientes eles acabam trazendo aquela ideia da positividade tóxica, né? Ou seja, eu preciso estar bem o tempo todo. E eu gosto muito de trazer a ideia aqui do autor para os pacientes, é o fato de você aprender a chorar no banheiro, sabe? Tá tudo bem se você precisar tirar uma parte do teu dia e quando ir para o banho, debulhar em choro, trabalhar isso com o teu paciente é muito importante. E aí tem um ponto aqui, né? Que muitos pacientes acabam não aceitando os seus próprios sentimentos. E aí tem o ponto do paradoxo da supressão, ou seja, quanto menos eu quiser sentir ansiedade, mais ansiedade provavelmente eu vou sentir. Trabalhar, fazer uma psicoeducação desse ponto com o paciente é fundamental, que é onde a gente trabalha, que as emoções elas não são necessariamente um parâmetro. Trabalhe com o teu paciente esse ponto. Você vai perceber que muitos pacientes associam que se eu fiz uma escolha e fiquei triste, então é sinônimo de que eu fiz uma escolha errada. Mas se eu fiz uma escolha e fiquei feliz, então é sinônimo de que eu fiz uma escolha certa. E isso, na maioria das vezes, não é real. Muitas escolhas assertivas que você vai ter, por exemplo, logo você vai ter uma emoção que você pode considerar negativa, como tristeza, raiva, medo. É natural. E isso não é necessariamente um parâmetro 100% fiel de que a tua decisão foi errada. Então, trabalhar a psicoeducação com os teus pacientes sobre emoção, a função das emoções nas nossas vidas, é fundamental também para o processo. Talvez até aqui esse ponto da psicoeducação sobre as emoções, ele se encaixa ainda antes lá da primeiro ajuste que eu trouxe aqui para você. Então, você, como psicólogo na linha comportamental, precisa trabalhar a psicoeducação sobre as emoções com os teus pacientes. Por último e não menos importante, é o ponto aqui do ritual da gratidão. Aqui eu trouxe aqui, né, a ideia do conceito místico.
Eu era um desses profissionais que entendia às vezes a gratidão como um processo, como um conceito meio mítico, sabe? Estilo gratiluz, bom dia sol, bom dia lua. Nada contra essa ideia e essa linha de pensamento, mas eu tinha muito, achava muito que essa ideia de exercer a gratidão era tipo isso. Mas na verdade não é bem assim. Vamos lá, tem uma base neurocientífica por trás disso. Querendo ou não, nós acabamos focando muito no negativo. Nós temos uma tendência a observar o que não funciona, e isso é evolutivo, faz parte do nosso processo de sobrevivência. Pense aqui comigo. Se você só vai observar melhor os teus óculos quando ele estiver sujo, você vai observar melhor o teu tênis quando ele estiver rasgado, você vai dar mais atenção ao teu carro quando ele não estiver funcionando. Enquanto as coisas estão funcionando, você só pega, vai e anda e está tudo bem. Nós temos essa tendência de olhar para as coisas quando elas não estão funcionando. Isso é importante. O problema é que às vezes a gente faz esse processo também em outras questões da nossa vida. Então a gente, ao invés de conseguir observar a situação como um todo, a gente observa só um ponto específico. Isso, eu lembro na pandemia, aqui onde eu moro, teve uma época que deu uma queda de luz devido a um vento que teve bairros que ficaram até 7 dias sem energia elétrica. O que eu moro, a gente ficou uma média de uns 4 dias. Eu lembro que quando voltou a energia elétrica, tinha gente que soltava foguete de tanta felicidade. E de fato, porque a gente só percebeu o quão é importante você apertar uma tecla e acender a luz, apertar ela, apagar, ligar o chuveiro está quentinho, quando a gente acabou não tendo mais isso. Então, muitas vezes a gente acaba, as coisas que estão funcionando a gente não observa com tanta clareza. E a gente acaba, como falei, olhando mais para quando as coisas não estão funcionando. E o ritual da gratidão, ele trabalha de uma forma oposta a isso. Ou seja, ele ajuda a desenvolver novos caminhos neurais para você conseguir ter uma percepção mais adequada sobre a situação. E tem um exercício que é muito legal e muito simples que qualquer paciente teu pode fazer, que é o fato de você listar 5 coisas pelas quais você é grato. E aqui a ideia não é só simplesmente você chegar, orientar o paciente a chegar ao final do dia e listar rapidinho 5 coisas que ele é grato. Sou grato porque não estava chovendo, sou grato porque eu cheguei cedo no meu trabalho, sou grato porque a moça da padaria me atendeu muito bem. Não é nada disso. É o fato aqui de você trabalhar com o teu paciente, dele sentir de verdade, dele treinar estar presente na situação. Muitos pacientes você vai perceber que simplesmente perpassam as situações, estão no modo automático. E aqui não, aqui é o fato de você trabalhar com o teu paciente, de estar ali na situação, ele realmente sentir gratidão, sentir-se grato por tais situações que ele vivenciar no dia a dia. E isso vai ajudar a melhorar a percepção do teu paciente como um todo da situação e não só sobre aquela área da vida dele em específico que não está funcionando. Mas me conta, você já aplicou alguma dessas estratégias aqui com o teu paciente? Você tem dificuldade de alguma dessas estratégias? Ou você já percebeu o teu paciente travado e você não sabe nem por onde começar a trabalhar isso com o teu paciente? Bom, deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas e se de alguma forma esse vídeo te ajudar, ou melhor dizendo, né, se de alguma forma você estava precisando ajustar esses pontos aqui no teu processo terapêutico, deixa aqui teu comentário quais desses pontos aqui foi mais importante para você aprender no vídeo de hoje. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.